Bom dia, amores! Vamos a mais um devocional. Hoje nós vamos falar de posicionamento. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho acerca de posicionamento. Dia 25 do 10, nós tivemos uma consagração poderosa, em favor da nossa nação. E ali, naquela consagração, eu estava, quando o meu pastor Marcos Elcias, ele estava falando acerca ali ele estava pregando sobre 2 Crônicas 7,14, que diz, ele colocou os 3 sis. Ele colocou os 3 si, Se o meu povo orar, se humilhar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aí depois o si individual, que está em 2 Crônicas 7,17, que fala o si, se Davi continuar, Salomão continuasse buscando, o Senhor o abençoaria. E o terceiro se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto ele ministrava ali no dia 25, naquela consagração pela manhã, eu comecei a sentir de Deus e receber uma palavra interessante que hoje queimou muito ao meu coração enquanto eu estava orando. Estamos na campanha 21 dias de oração e consagração pelo nosso país. Estamos na campanha de 21 dias de oração e consagração pelo nosso país. E eu estou fazendo essa campanha lá no meu YouTube. Estou orando pelas manhãs de madrugadazinha às 5h30, orando pelo nosso país. E enquanto eu orava, me veio muito forte essa palavra que eu havia até esquecido. Enquanto o pastor orava, ou enquanto ele ministrava, eu recebi, eu entendi ali, recebi do Senhor, que eu até anotei aqui, porque eu não me lembrava mais se eu não tivesse anotado. Então, eu até anotei, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre posicionamento. Então, vamos lá, amor. Hoje o versículo base de hoje está em Gênesis 12, versículo 1. Vamos ler aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de seu pai e vai para onde eu te mostrar. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, e ser tu uma bênção. E também está em Gênesis 2:24, que diz: deixa teu pai e tua mãe, se une a sua esposa e ser, uma só carne. Então, mediante a esses 2 versículos, eu quero falar um pouquinho sobre o sacerdócio. O que é o sacerdócio? O princípio de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, mas não nessa linha do que eu vou falar hoje. O princípio de Deus para qualquer premissa na vida do homem, de prosperidade, de ser uma bênção, de prosperar financeiramente, de prosperar nos relacionamentos, esses versículos que eu li aqui. E a gente vamos destrinchar um pouquinho desses versículos aqui
tá? À luz da ciência, que foi o que eu recebi ali naquele dia 25, enquanto o pastor ministrava ali. Então, vamos lá. O sacerdócio. Eu vou ler o que eu escrevi, tá? Sacerdote. Princípio. Gênesis 2, 24. Né? Que é: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão dois uma só carne. Se o homem, eu tô lendo o que eu escrevi naquele dia, tá? Se o homem não deixar na sua psique, ou seja, na sua alma, o vínculo simbiótico, pai e mãe nunca vão se tornar um sacerdote, ou um marido, ou um pai. Pois ficará preso no amor cego e continuará vinculado ao seu, se continuar vinculado ao seu pai e sua mãe, no vínculo simbiótico, nunca cumprirá o seu propósito profético, e sim o destino geracional, seja ele qual for. Princípio sacerdotal. Sai do meio da tua parentela. Gênesis 2, 12, 1. Sai do meio da tua parentela. Quando nós pegamos ali no original, no hebraico ou no grego, agora eu confundi se é no grego ou se é no hebraico. Mas quando nós pegamos aqui, lá no original, se eu não me engano, é hebraico. Nós pegamos esse versículo aqui, no original dele, tá? Lesh Lehá, que significa, quando foi traduzir, porque às vezes a gente perde muito nessa tradução, então quando se traduziu Lesh Lehá, que quer dizer sai para fora e sai para ti mesmo. Então ficou confuso a tradução, e aí colocaram a tradução: sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas no original diz Lesh Lehá, sai para fora e sai para ti mesmo. O que é sair para fora? É quebrar, é romper esse vínculo simbiótico com a família de origem. É quebrar, porque sem quebrar o vínculo simbiótico com a família de origem, o ser humano em si, aqui na Bíblia, representado pela figura, né, masculina, pelo homem. Quando fala o homem, está falando do inteiro do ser humano, do homem, da mulher, do filho, né, do pai, da mãe, do filho. Está falando da família, está falando da humanidade. Então, se este homem, ele não sai, ele não quebra, ele não sai para fora, ele não sai para fora quebrando o vínculo simbiótico, ele jamais vai conseguir sair para ti mesmo. O que é sair para ti mesmo? É construir a sua individualidade, é construir a sua individuação, é ser um ser que prospera. Aí vem no segundo versículo, né, que eu li, que diz: e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, ser tu uma bênção. Você só pode engrandecer-se como pessoa quando você se desvincula, quando você sai para fora da sua família de origem, quando você sai para fora do seu vínculo simbiótico, da sua esfera familiar ali, das suas iniquidades transgeracionais. Quando você consegue transcender essa iniquidade transgeracional, que você só consegue fazer isso quando você rompe. Quando você... Eu vou ler, gente, porque foi algo que eu recebi naquele dia, assim, que eu entendi, que eu fui anotando enquanto o pastor pregava, eu fui anotando. Então, se eu não ler alguns pontos, eu não vou me lembrar.
Então, quando você só consegue transcender, como diz uma das minhas mentoras, o rio só encontra o mar, ou seja, a alma só encontra o espírito. Você só consegue fluir da alma para o espírito quando você se alinha, quando o mundo espiritual, ele só funciona por alinhamento. Você consegue ser as iniquidades que habita a tua alma, as iniquidades transgeracionais que vêm, né, de todo o seu clã, de toda a sua família, quando você se alinha espiritualmente. Você só consegue vencer quando o teu espírito prevalece. Quando o teu espírito prevalece, você vence, você consegue quebrar. Se você não teve, né, uma família que teve uma saúde psicoemocional suficiente para se fazer desnecessária na sua vida, para te ensinar o princípio da honra, que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que teus dias prosperem ou se multipliquem na terra. Então, se você não teve uma família minimamente saudável psicoemocionalmente para te ensinar a fazer essa transição de desvinculação simbiótica, para que você tenha saúde física, saúde mental, saúde nos seus relacionamentos, saúde na sua vida conjugal, saúde espiritual, saúde em todas as suas áreas, profissional, financeira e em todas as áreas. Você só consegue fazer isso na vida adulta quando o seu espírito prevalece as iniquidades da alma. E quando fala das iniquidades da alma, está falando de toda essa carga que nós trazemos, né, na nossa alma, no nosso DNA, dos nossos antepassados, ok? Então, gente, presta atenção aí para vocês conseguirem compreender. Então, para que você realmente viva a grandeza de ser um sacerdote, de conseguir ser um homem que se governa, porque quem não governa a si mesmo não consegue governar mais nada. Quem não consegue desvincular, sair para fora, sair da esfera. Gente, isso daqui não é físico não, tá? Não é você tá na esfera ali grudado no papai e na mamãe. Fisicamente não, isso aqui é na sua psique, no seu emocional, porque quando você está fundido no vínculo simbiótico, você não tem identidade, você não consegue ser homem para governar a sua casa. Eu sempre falo com as mulheres, né? Eu já estou falando com os homens, com os sacerdotes. Tá? Então você não consegue ser homem para governar a sua casa. Você é que a gente chama dentro da terapia de um homem banana, do filhinho da mamãe, do Peter Pan, que vive sempre ali na esfera familiar, que vive sempre, mesmo que é casado, mesmo que já tem 40, 50, 60 anos, mas ainda precisa da aprovação da mamãe ou do papai, tá sempre ali, não conseguiu se desvincular, não conseguiu sair da sua família, não conseguiu ter a sua individuação, não conseguiu se tornar um homem para conseguir ser marido e depois ser um bom pai e depois ser um bom profissional e ser bom em tudo que você for fazer e prosperar em qualquer área da sua vida. E você só consegue fazer isso se você transicionou, se você conseguiu fazer o Leshlahar. Sai para fora, sai para ti mesmo. Sai para fora, sai, se desvincula e agora sai para ti mesmo. Que é o versículo é o versículo 1 de Gênesis 12, né? Que na nossa tradução diz:
Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa é a nossa tradução. No original é sai para fora, ou seja, quebra esse vínculo, sai para ti mesmo. E aí depois vai para o lugar onde eu te mostrarei e ser abençoado, ser próspero. Então esse é o convite de hoje, homens. Se posicione. Se você ainda, por qualquer motivo, razão ou circunstância, ainda está vinculado nesse vínculo simbiótico com a tua família de origem, hoje o Senhor está te convidando a se posicionar, está te convidando a se posicionar como um sacerdote, está te convidando a se posicionar como um homem que governa a sua casa. Nós estamos em tempo de guerra, nós não estamos de parar, nós não estamos num tempo de ficar aqui porque estamos em guerra. Não dá mais tempo para ficar dormindo, para ficar em cima do muro, para ficar morno, para continuar sendo aquele Peter Pan que não consegue se posicionar como homem, que não assume a responsabilidade, que não assume governo, que é sempre aquele menininho, aquele filhinho da mamãe que sempre precisa ali do apoio do papai e da mamãe, mesmo já sendo casado e tendo a sua família. Sai para fora, sai para fora, sai para ti mesmo. Construa uma individualidade onde você tenha a permissão para existir como um ser, como um homem individual, independente de tudo que a tua família trouxe, independente desse amor cego. A gente chama de amor cego. Quando você está nessa vinculação, você vai repetir os mesmos padrões, as mesmas dores. Se os teus pais tiveram problemas nos relacionamentos, você também vai ter. Quando você está nessa vinculação, tá? Entenda. Se o teu pai, se a tua mãe teve problema com álcool, com drogadição, você ou teus filhos ou os teus netos vão ter, porque isso vai perpassando de geração em geração. Seja lá qual foi o padrão doentio que dentro da terapia a gente chama de destino, tá? Destino transgeracional. E é aquilo que Jung disse, enquanto você não tornar consciente seu inconsciente, ele vai dominar a tua vida e tu vai chamar isso de destino. Não é destino. Isso é a tua alma. É a tua alma carregada de iniquidade, que veio de geração em geração e está pesando sobre você. E você, se não tomar posição de sacerdote, vai passar para frente isso. Vai passar para os teus filhos, para os teus netos e para as futuras gerações. Então, homens, se posicionem. Se posicione, a gente está num tempo de guerra. É um tempo onde, se nós não nos posicionarmos, vamos ser engolidos. É momento de posicionamento. Eu proclamo os homens a se tornar sacerdote. Eu chamo a existência que esses homens amadureçam e se tornem sacerdote e governe a sua própria vida e governe a sua casa, a sua família, para que a nossa nação tenha saúde. Abra mão de toda esse grude, essa coisa que te aprisiona, a sua esfera familiar, a sua esfera doméstica. A sua família hoje é a tua esposa, são os teus filhos. A tua mamãe e o teu papai se tornou parente a partir do momento que você cumpriu Gênesis 2:24. Deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa. A partir do momento que você casou, você tem que quebrar esse vínculo. Ele já deveria ser desfeito. E para muitas pessoas que estão me ouvindo, esse vínculo já foi desfeito. Rose, como eu sei que esse vínculo ainda na minha psique, na minha alma, ainda não foi desfeito? Se você não consegue prosperar
e prosperidade está em todas as áreas. Se o seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos é ruim, se o seu relacionamento com você mesmo é conflituoso, se você vive em conflito com você mesmo, se você vive ansioso, se você vive depressivo, se você vive engasturado, se você vive sem sentido de vida, é porque você ainda está no amor cego, querendo honrar pelo pertencimimento, simplesmente por querer pertencer, e ainda não despregou de papai e mamãe, ainda não cumpriu o Gênesis 2:24. Se você não consegue cumprir Gênesis 2:24, você também não consegue cumprir Gênesis 12:2, que é ser abençoado, que é ser próspero. Gênesis 2:2, que diz: e te farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei, ser tu uma bênção. Você só consegue ser uma bênção, você só consegue ser um sacerdote, você só consegue cumprir o seu destino profético quando você cumpre Gênesis 2:24, Gênesis 12:1. Sai para fora, sai para ti mesmo. Quando você consegue quebrar, sair da esfera familiar, quando você consegue sair dessa esfera, aí você consegue prosperar, daí você consegue cumprir o seu destino profético, e aí você não fica mais refém do seu destino geracional, seja ele qual for. Você abre mão, é neste momento que você se alinha, que a sua alma deixa de te dominar, porque a tua alma, ela te domina. Enquanto você está no amor cego, enquanto você está vivendo o amor cego, você está sendo dominado pela sua alma. Enquanto por querer pertencer, você está no amor cego, grudado, vinculado ao papai, à mamãe, à sua família de origem. Você está vivendo o amor cego. O amor cego te destrói. Ele simplesmente te permite viver o seu destino geracional, seja ele qual for. Você só consegue transicionar. Você só consegue sair da alma quando quando teu espírito prevalece. Quando teu espírito prevalece. Quando você se posiciona espiritualmente. Você só consegue cura se você não conseguiu isso na sua família de origem, quando você era um bebê, que a sua mamãe deveria ter feito isso, que o seu papai deveria ter feito isso, ou seja, se fazer desnecessário, quebrar o vínculo simbiótico. Eu não vou explicar aqui para vocês como que se faz esse vínculo simbiótico, eu já falei isso exaustivamente aqui. Volta e assiste os outros devocionais aí, que isso já está exaustivamente falado. Como que se constrói, como que se cria esse vínculo simbiótico. Volta lá e uma dessas lives de devocional pela manhã você vai encontrar como que constrói esse vínculo simbiótico. Quem está me seguindo aqui, quem está acompanhando as lives, está careca de saber. Então não vou voltar lá não. Então, gente, sacerdotes, homens, você só consegue deixar de ser menino, inconsequente, irresponsável, que por vezes entrou no álcool, que por vezes entrou na drogadição, na compulsão. Ah, Rose, mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu não uso álcool, eu não uso droga, eu sou convertido. Mas come igual um louco compulsivamente, isso. Comida compulsivamente significa que está grudado, é vínculo, está no vínculo simbiótico. Compra desesperadamente, seja o homem, seja a mulher que tem compulsão sexual. Qualquer tipo de compulsão significa vínculo simbiótico. Estou grudado ainda na minha família de origem, não consegui ir para a vida, não consegui sair para fora, não consegui fazer o leste leal, ou seja, sai para fora, sai para ti mesmo. Não conseguir sair da esfera familiar e viver Gênesis
2, 24. Gênesis 12, 1. Para viver Gênesis 12 e 2. Ser abençoado, ser próspero. Você só é próspero, seja em qual área, qual esfera for, quando você sai da sua parentela, quando você larga a mão da sua parentela. Isso não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia que está falando, isso é a ciência que comprova. Está mais do que comprovado cientificamente. Tanto dentro da psicanálise, tanto nos estudos de Freud, de Jung e de tantos outros autores, quanto nas constelações familiares de Bert Helling. Tudo que Bert Helling falava estava ligado ao quebrar o vínculo, ao sair, ao se posicionar como indivíduo. A psicanálise bateu em cima disso. A psicologia fala disso, de se tornar, de ter a sua própria individuação. Tá? Eu dei uma aula profunda sobre isso, sobre o que é individuação, individualidade, individualismo. O que é errado é o individualismo, porque o individualismo, ele fala de egoísmo, ele fala de alguém que ainda está vinculado à família de origem e não conseguiu formar a sua própria identidade, porque aqueles pais não conseguiram se fazer desnecessário. Porque você, para ter uma família saudável como pai, como mãe, precisa se fazer desnecessário na vida dos teus filhos à medida que eles forem conseguindo se colocar na vida, naquela fase ali, em cada etapa da vida você tem que ir se fazendo desnecessário. Aquelas mamães e aqueles papais doentes que querem proteger, que querem super proteger, que não deixam os filhos ter a sua individuação, fazer o processo de individuação para que tenha a sua individualidade. Eles estão adoecendo os seus filhos e esses filhos não conseguem ir para a vida. E o que é errado é o individualismo, porque o individualismo fala de egoísmo, fala de um monte de doença que tem aqui vinculado a essa dinâmica doentia, a esse vínculo simbiótico, ok? Então, para que você se torne um sacerdote, hoje eu estou falando especificamente para os homens. Então, para que você se torne um sacerdote, faz-se necessário você quebrar o vínculo na sua psique, tá? É dentro de você, é dentro. Você não precisa ir lá conversar com o papai nem com a mamãe. É dentro de você. É dentro de você. Você precisa olhar. Você precisa dizer, foi como foi. É como é. Aceitar. Aceitar. Se alegrar. Quando você aceita, quando você se alegra. Com tudo que você teve, com tudo que você recebeu, você se torna saudável. Se esvazia da sua humanidade, da sua alma, que acha que o mundo está te devendo. Porque quando você está num vínculo simbiótico, você não conseguiu receber do papai e da mamãe a vida, o que eles te deram. Então você está sempre achando que a vida está te devendo, que o mundo está te devendo. Se a vida está te devendo, gente, você toma a vida através do teu pai e da tua mãe. O que é a vida? É Jesus. Ele é a vida. Se você ainda está no vínculo simbiótico, você não consegue verdadeiramente se vincular ao Senhor Jesus. Você não consegue verdadeiramente se vincular espiritualmente. Você ainda está nessa doença de vínculo simbiótico, achando que tudo que você recebeu foi pouco, achando que você é uma vítima, que você deveria ter recebido mais. Você não vai se tornar um homem, não vai se tornar um marido, não vai se tornar um pai, não vai cumprir o seu propósito. O seu
propósito profético, aquilo que Deus tem para você. Às vezes tem pessoas que estão cheias de promessa de Deus, mas não consegue receber. Não consegue, porque não consegue transitar da alma para o espírito, não consegue abrir mão desse vínculo simbiótico, não consegue abrir mão da família de origem, tá sempre achando que o mundo tá devendo, tá sempre cheio de dor, cheio de ansiedade, cheio de depressão, cheio de doença física, psicoemocional. Se você tá com doença física, doença emocional, é porque em algum nível você ainda tá na vinculação doentia, porque você só tem a promessa de Gênesis 12:2, que é: te abençoarei, te farei uma grande nação, te engrandecerei, tu será uma bênção. Tu só consegue prosperar quando você saiu de tudo isso. Quando você conseguiu se limpar de tudo isso. Sair da alma e ir para o espírito. Porque no espírito não tem lugar para vinculação. Abraão, ele cumpriu aqui e levou Jó de bagagem. Só que Abraão só conseguiu verdadeiramente alcançar a sua promessa, o seu Isaac, depois de se desvincular totalmente, de abrir mão de Jó. Porque ele abriu mão em partes. Ele deixou a casa do seu pai e da sua mãe. Mas ele levou consigo Jó. Ele só conseguiu verdadeiramente prosperar e receber o seu Isaac, né? Prosperar na sua promessa, que verdadeiramente recebeu o seu Isaac quando ele se desvinculou. Então, aonde é que você está emperrado? Aí você sabe que ainda tem um vínculo. Ainda tem uma simbiose. Qual é o Isaac que você deseja, que você até tem promessa, mas que ainda não se cumpriu? Abra mão da sua humanidade falida, das transgressões transgeracional. Abra mão das dores, deste amor cego que é fiel às dores transgeracionais. Gente, quando você está vivendo no amor cego, amor cego é quando você está vinculado à sua família de origem, repetindo todos os padrões deles. E aí você quer ter uma vida diferente, mas você sempre cai nos mesmos padrões da sua família. Quando você está vivendo no amor cego, você não consegue viver uma vida próspera em área nenhuma. Às vezes até consegue, né? Dependendo do teu destino, o destino transgeracional, de repente tem alguma área que são prósperas. Tá? Você está vinculado ao amor cego, você está repetindo os mesmos padrões, o que foi bom e o que foi ruim. Porque você está fiel. Amor cego é fidelidade cega. Eu estou fiel ao meu papai, eu estou fiel à minha mamãe. Eu não consegui cumprir Gênesis 2. Eu ainda não consegui cumprir Gênesis 12:1. Eu não consegui deixar pai e mãe. Eu não consegui sair da casa dos meus pais, da minha parentela. Eu não consegui. Então eu ainda estou vivendo o amor cego. Eu ainda estou vinculado ao destino do meu clã, da minha família de origem. E eu estou passando isso para os meus filhos. Eu já repeti isso 1 milhão de vezes. Deus é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É para se vingar? É para... Não. É para queimar em você esta iniquidade. É para que você consiga passar uma herança para os seus filhos, sacerdotes, homens. Uma herança livre de tudo o que você trouxe da sua família de origem. Uma
herança espiritual, uma herança, como diz em Gênesis 12:2, de bênção, de prosperidade, uma herança próspera, sem conseguir se desvincular da sua família de origem. Você jamais vai conseguir ser próspero em todas as suas áreas. Você pode ser até em alguma área que a sua família foi, mas aonde eles foram mal, você vai cumprir, porque você está no amor cego, honrando eles. Então você só consegue isso quando você se posiciona espiritualmente. Quando o teu espírito se alinha e você vence no espírito. Você só consegue quando você sai da alma. Gente, tudo que diz respeito à herança transgeracional é alma, alma, alma. Você só consegue cumprir o seu propósito profético quando você sai da alma. É isso. Sair da alma. Esther só conseguiu cumprir o propósito profético dela quando ela foi tratada na alma. Por isso ela passou 12 meses ali de molho em mirra, em óleo. Era tratamento da alma, para chegar a ser rainha e cumprir o seu destino profético. Cure a sua alma, trate a sua alma, cure. Acolha a sua criança interna, faça o que for necessário na tua alma. Faça terapia se você não der conta de fazer sozinho. Ore, jejum, busca, se posiciona, transiciona da alma para o espírito. Ok? E assim você se tornará um sacerdote. É a única forma de você conseguir. E assim você sai de toda essa herança transgeracional e você assume o seu chamado profético.